O Trilhas da Democracia de hoje recebe o vereador da cidade do Recife, Ivan Moraes Filho, do PSOL. Ivan, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia, é sempre um prazer recebê-lo. Que alegria, Marco, um prazer muito grande mais uma vez estar com você, meu professor, né, debatendo esse caminho rumo a essa democracia, né, que a gente persegue o tempo inteiro para ver se ela existe mesmo de verdade lá na frente. Talvez esteja no final do arco-íris. Ivan, na semana retrasada, o Trilhas recebeu a professora trans, Dayana Luiz, que também foi minha aluna na Universidade Federal de Pernambuco, que teve o título de cidadã recifense, que foi proposto por um requerimento teu, da tua autoria. Teve um requerimento que não foi aprovado pelo plenário da Câmara. Por favor, me corrija se eu estiver errado em algum momento. O título foi negado em plenário sob a alegação da existência de um erro técnico, que seria da concessão de um título de cidadã recifense para um homem. Né? E eu queria que você, Ivan, compartilhasse com os nossos ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os nossos espectadores da TVT, da TV 247, os enfrentamentos, as disputas travadas durante já 7 anos, né, Ivan, de mandato, contra vereadores que assumem posições homofóbicas, transfóbicas na Câmara de Vereadores do Recife, a exemplo da missionária Michele Collins, que foi exatamente quem levantou a bola da existência desse erro técnico, né? Isso em função do fato de que um dos eixos do teu mandato ser exatamente a promoção da igualdade e respeito à diversidade. Por favor, Ivan. Então, Marco, você começa logo com talvez uma das razões de ser da minha entrada na política, né? Você sabe que eu não sou um político de carreira, eu não tenho formação partidária, minha formação política ela não se dá no interior de organizações partidárias, eu sou um cara muito mais construído pelo lado de fora, pelas organizações da sociedade civil, né? Bebi muito na academia, eu fui muito base de protestos, enfim, não era uma liderança nesse sentido, mas entendia, e aí 2016 foi um marco para muita gente nesse sentido, eu entendia que o fundamentalismo religioso é um dos grandes problemas, se não do mundo, do Brasil certamente, mas de vários países hoje, que vem sofrendo com a escalada da extrema-direita associada ao fundamentalismo religioso. E aí muito mais fundamentalismo do que religioso, é importante que se diga. Não de fato, um arraigamento ou uma radicalização no ponto de vista da fé, mas sim uma radicalização do ponto de vista de utilização fisiológica de narrativas religiosas com o objetivo de ganhar dinheiro e poder. Isso é um problema enorme que a gente precisa enfrentar, né? E são indivíduos e grupos que têm na ocupação da política institucional uma estratégia de dominação hegemônica. Você que estudou Gramsci sabe melhor do que eu como essa rapaziada se organiza. Então, eles fazem isso de forma muito planejada, de forma muito aguerrida, de forma muito intransigente. Estão no legislativo, estão em muitos municípios e estados já no poder executivo, estiveram no poder executivo nacional há muito pouco tempo, estão no judiciário, tentam entrar no Ministério Público, já estão nas redes educacionais, a partir de formação de professores e professoras, e na Câmara do Recife eu faço esse enfrentamento e faço com muito orgulho. Eu entendo que o meu mandato, o mandato que eu coordeno, tem essa função. E é importante, eu vou chegar no caso de Dayana, mas eu queria dizer que a gente tem avançado nessa pauta.
o nosso campo, o campo da democracia, o campo dos direitos humanos, o campo da defesa do Estado laico, pelo menos na Câmara Municipal do Recife, ele avançou. Por que eu digo isso? Eu estou no meu segundo mandato. No primeiro mandato, nós não conseguíamos aprovar nada que pudesse ser considerado benéfico, por exemplo, às camadas LGBTQIA+. Na pauta de negritude, se avançava um pouco, mas muito menos, porque é uma pauta também muito associada às religiões de matriz afro, que também são atacadas constantemente por esse setor. Existe ainda na Câmara um grupo mais radical, é um grupo que não passa de 15 vereadores e vereadoras, esse número não mudou, mas eu acho que o que mudou foi a saída de alguns dos mais radicais. Hoje a gente tem, se a gente puder contar, não chegamos a 3 ou 4 que podemos identificar assim como pontas de lança desses grupos mais radicalmente fundamentalistas, só que os setores fisiológicos já não colam mais tanto com esses. Porque eles não são maioria, mano. E eles não eram maioria. É só que eles são tão barulhentos, eles chegam de uma forma tão agressiva e muitas vezes tão eficaz ao cidadão comum, que aquele bloco que costuma ser o maior bloco de toda a Casa Legislativa, que é um bloco mais ligado ao fisiologismo, nas casas de vereadores é o pessoal que vai mais atrás de obra para a sua comunidade, que, enfim, troca votos por cargos na prefeitura. Então, é um setor que se deixa muito levar por essa narrativa mais extremista no campo religioso. E muitas vezes nos debates eu ouvia muito dizer assim: Ivan, eu concordei contigo, mas o meu eleitor não ouviu tu falar. O meu eleitor só ouviu o que essa mulher fala na rádio, o que o pastor fala lá na igreja, então não vou poder votar a favor de você. Então, no primeiro mandato, nós perdemos muito. A gente não conseguia avançar. Para você ter uma ideia, a gente chegou a votar a existência do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+, e nós não ganhamos. Isso em 2018, 2019. Então, nesse novo mandato, nesses últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, entramos agora no 4, a gente já avançou muito. Então, nessa legislatura, nós demos, sim, um título de cidadã recifense para Chopeli Glaudston, que é uma referência no movimento trans aqui do Recife. Ela não é recifense e ganhou o título. Na verdade, acho que ela ganhou até a medalha Olegária Mariano, que é uma outra medalha super importante. A gente conseguiu dar uma medalha do mérito jurídico a Antonella Galdino. A gente conseguiu votar e criar o Conselho Municipal de Política Pública para a população LGBTQIA+. Eu tenho a honra de ser conselheiro desse conselho, que se reúne mensalmente, que tem avançado, que lançou agora um edital para contratação de organizações para fazer cursos profissionalizantes para pessoas trans. Então, nós temos avançado de uma forma que a gente não conseguia avançar. Conseguimos, em nosso mandato, conseguiu fazer da parada LGBT de Dois Unidos também um patrimônio imaterial da cidade, isso tudo nesses últimos 3 anos. Só que esse setor mais radical, ele não para, ele não dá descanso, nem descansa. Então, o que aconteceu nessa votação? Nós propomos um título de cidadã para a Dayana, entendemos que ela tem todos os méritos, aí é importante a gente falar dos méritos, a gente não está distribuindo, porque a representatividade é importante, mas nós não sorteamos uma pessoa trans para dar um título a ela. A gente está dando um título para uma pessoa que é referência no serviço social, uma pessoa que é referência na educação, uma pessoa que é referência na academia, que é referência na militância, que criou programas quando trabalhou para o governo do Estado de Pernambuco. Então, é uma pessoa que tem todos os méritos e qualidades para receber uma honraria como essa, que é a mais alta da Câmara do Recife. Primeiro dizer isso. Segundo, dizer que não há absolutamente nenhum erro técnico na nossa proposição. A medalha, o título de cidadã do Recife, ele pode ser outorgado para qualquer mulher. Dayana é uma mulher, ela é uma mulher trans. Não há no nosso regimento a indicação de que tem a necessidade de ser uma mulher cisgênera. Agora, a vereadora Michele Collins, que representa o campo fundamentalista, ela se apega porque a palavra que existe no regimento é sexo feminino. E aí ela vai aí trazer
o malabarismo narrativo, jurídico, religioso, que ela diz que não é nada, tem nada a ver com a religião. Eu só estou aqui defendendo o regimento. Mas não para em pé essa teoria. Visto que há precedentes de títulos que já temos, nesse mesmo sentido, dessa mesma forma, é como também a gente não pode questionar o sexo de uma pessoa depois que o próprio Estado brasileiro já informou que respeita e que reconhece o sexo dela. Se você pedir a identidade de Diana, você vai ver a identidade de uma mulher. Não tem escrito na identidade que é uma mulher trans, que é uma mulher cis, que é uma mulher não binária, que tipo de mulher que é. Então, não há nada nesse sentido. Inclusive, não por conta do posicionamento. Os parlamentares podem se posicionar da forma com que quiserem, mas da forma com que a tribuna foi utilizada por esta vereadora, com falas transfóbicas, referindo-se a Diana como se homem fosse, que nós sabemos que não é, nós, inclusive, representamos ela na Comissão de Ética, e agora, quando voltar às sessões em fevereiro na Câmara Municipal do Recife, eu vou cobrar um andamento desse processo, porque eu acredito, Marco, que as pessoas precisam ser responsabilizadas pelas coisas que elas dizem. Eu evito ficar entrando em confusão de rede social, eu não fico comentando na rede dos outros, na rede dela, eu não quero fazer desse assunto um assunto desses de internet, que hoje é uma briga, amanhã ninguém lembra mais o que é. Eu compreendo que a instituição Câmara do Recife, que não admite mais a LGBTQIA+fobia, se posicione. Estou pedindo a cassação do mandato dela. Inclusive, no dia, eu fiz um discurso muito tranquilo, entendendo que nós iríamos aprovar. Agora, foi um dia muito vergonhoso, foi um dia de uma sessão que se estendeu muito por conta dos discursos que se seguiram ao discurso da vereadora em questão. Muitos vereadores se retiraram da sessão, a sessão terminou 2 horas da tarde, então havia um sentimento de que não iria haver uma dificuldade tão grande de aprovação. Nós precisávamos de 24 votos a favor, porque era uma matéria de maioria absoluta. Nós somos 39 na Câmara. Então, nós tivemos 20 votos, o que era uma maioria, mas a gente precisava de uma maioria absoluta. Então, a maioria simples não venceu. Muitos vereadores e vereadoras que votariam conosco ou retiraram-se ou não estavam na sessão, depois vieram se desculpar. E nós já temos um novo projeto de decreto legislativo pronto, que será protocolado, que será lido no primeiro dia de sessão, e eu tenho certeza absoluta, tenho muita tranquilidade que nós iremos aprovar esse título. A Câmara do Recife não vai ficar com esse registro dessa vergonha nas costas. Houve um lapso de muitos colegas que já falaram comigo, houve um ato, além de criminoso e irresponsável, de uma vereadora que defende um campo que é contra a existência de pessoas diversas, mas isso será superado, eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar o título de cidadã a Diana, e tenho muita fé, para usar uma palavra que não é apenas do contexto religioso, porque eu tenho muita fé no sentido de acreditar nas pessoas, que nós poderemos também responsabilizar essa vereadora por transfobia. Acho que a intolerância não pode mais ser tolerada. Eu estarei presente no dia da concessão do título, porque tenho muito carinho pelas lutas travadas por Diana desde os tempos da sua graduação. Né? Ela que é professora de História. Né? Vai ser um dia muito bonito, eu tenho certeza. Ivan, passando para dois outros eixos, né, que pautam o teu mandato. A primeira vez que eu te vi foi numa discussão sobre direito humano à comunicação no Centro de Artes e Cultura, né? E os dois eixos são exatamente direito à comunicação e direito à cultura. Né? E eu gostaria também de te ouvir a respeito de dois casos que chamam a atenção, né? Um primeiro de respeito ao cinema São Luís, né? Para quem não conhece, para quem não está no Recife, ou quem não conhece a história do Recife, o cinema São Luís é um marco de resistência, entre outras coisas, é um marco de resistência do cinema de bairro, né? É um cinema que persiste no centro da cidade do Recife, com uma arquitetura fantástica, histórica, e que se encontra fechado, né?
E é importante dizer que um dos filmes mais discutidos, um dos filmes que maior impacto causou ano passado nos cinemas brasileiros foi do Kleber Mendonça, Retratos Fantasmas, que trata exatamente do desaparecimento entre outras coisas, do desaparecimento dos cinemas de bairro, né? Então, eu gostaria de te ouvir inicialmente sobre isso, né? Qual é a importância para uma cidade que respira cultura como Recife, uma cidade tão famosa pela produção audiovisual, qual é a importância do Cinema São Luís não fechar, né? De voltar à ativa? E, em segundo lugar, uma outra questão que sempre me incomodou muito, que diz respeito aos gastos com publicidade, de todos os governos, né? Governos municipais, governos estaduais, governo federal. E você tem uma preocupação muito, muito grande com a transparência, né, dos gastos com publicidade. Você é alguém da área da comunicação, como eu disse, e eu queria te ouvir também sobre isso, né? Sobre a transparência, o que vem sendo feito para que os gastos com publicidade sejam transparentes, né? Isso num momento, é importante que se diga, num momento onde há uma grande campanha publicitária em função da proximidade do Carnaval, não é? Então, eu queria te ouvir a respeito desses dois pontos, né? Primeiro, a importância de reabrir o Cinema São Luís, de serem feitas as obras e de não fazer fechar o Cinema São Luís, e o segundo ponto é a questão da transparência com os gastos com publicidade. Eu vou começar de trás para frente. A importância do direito à comunicação, marco fundamental, cada vez mais. Assim, eu tenho muita dificuldade mesmo de compreender como é que os governos nossos, que foram eleitos à esquerda, e falo inclusive do governo federal, falo inclusive do governo Lula, que ajudei a eleger, que acho que é imprescindível para o retorno à trilha por uma democracia, não compreender a importância estratégica das políticas públicas de comunicação. Enquanto a gente está conversando, o presidente sancionou uma nova lei, a Lei 14.812, que aumenta a concentração de mídia. A gente tem já uma legislação que permite muito que haja muita mídia, muitos meios na mão de pouca gente. Certo? Pouca gente que controla o que a maioria, que todos os brasileiros e brasileiras vão saber. Isso é real hoje ainda, mesmo com a internet, mesmo com as possibilidades maiores que a gente tem de ter informações diversas. E aí, nós temos agora uma lei que aumenta as possibilidades dessa concentração num governo que, mais uma vez, dá ao Ministério das Comunicações para os setores mais reacionários. Hoje, o ministro das Comunicações é um sarnezista, que foi bolsonarista há muito pouco tempo, que é envolvido em todo tipo de maracutaia, e hoje é o cara que toma conta das concessões de rádio e TV. Isso não faz o menor sentido. No município, nós não temos como intervir em concessão, mas também é um erro achar que dentro do município a gente não tem que fazer política pública de comunicação. E aí, onde é que é o nó dessa questão? Historicamente, é a gente saber como é que as nossas prefeituras, no caso dos municípios, executam recursos com comunicação. E aí, se a gente for fazer uma pesquisa maior, a gente vai ver que quase todas as prefeituras, ou muitas delas com certeza absoluta, utilizam todo o recurso que poderia ser de políticas públicas do direito à comunicação para executar suas políticas de comunicação institucional. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Uma coisa é a gente gastar dinheiro para as pessoas poderem se comunicar. É você criar áreas de acesso livre à internet, é você conceder banda larga gratuita, é você formar grupos de produção de comunicação e equipá-los para que eles possam, dentro de seus territórios, produzir conteúdo, subir esse conteúdo na internet, disputar a narrativa. É você poder, por exemplo, patrocinar canais, perfis locais em que a juventude se expresse. É você poder, por exemplo, ter editais específicos para que a mídia independente possa atuar de forma independente, sem estar diretamente ligado a uma permissão que possa ser dada por um gestor de publicidade que tem como interesse, naquele momento, gerar mídia positiva para o seu cliente, nesse caso,
os governos. Então, o que é que se faz ao invés de ter isso tudo? Se bota dinheiro em empresas privadas de mídia. Entendendo que naquele momento você está não apenas comprando espaço, X dinheiro por 15 segundos de espaço, X dinheiro por sei quantos centímetros de espaço, X dinheiro por um banner numa determinada rede, mas muito mais do que isso, você está também comprando a boa vontade daquele veículo de comunicação. Então, o que é que nós percebemos desde que nós entramos? Primeiro, quando a gente entrou em 2017, você nem sabia para onde é que ia o dinheiro, porque a Prefeitura do Recife descumpria uma lei federal que dizia que trimestralmente os órgãos públicos deviam dizer para onde é gasto, como é gasto o dinheiro da propaganda. Só em 2019, nós conseguimos fazer com que a Prefeitura, muita pressão, muitos requerimentos, enfim, audiências públicas, com que a Prefeitura fizesse essa transparência. Então, de 3 em 3 meses, a Prefeitura começou a divulgar como é que gastava um recurso que chega a 50 milhões de reais por ano e, às vezes, mais. O recurso de 2023 ainda não foi consolidado, mas nós temos motivos para imaginar que passou de 60 milhões, porque já tinha autorização para executar 80. Isso em dezembro, antes do recesso. Então, nesses dias, a Prefeitura deve publicar o resultado dos últimos 3 meses, mas eu posso te dizer que, sem esses 3 meses, já passou de 40 milhões. E para onde vai esse dinheiro? Historicamente, cerca de 50 milhões por ano na cidade do Recife. 80% é para a chamada propaganda institucional, que é diferente da comunicação educativa. Então, vamos dizer que a gente está falando de dengue. Então, na institucional, a Prefeitura vai dizer assim, a Prefeitura é a que melhor lida com a dengue. Nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Você está prestando conta, dizendo que a gestão é boa. Na educativa, você tem que dizer assim, gente, olha, para prevenir a dengue, faça isso, isso e isso. Se tiver com sintoma, faça aquilo. Vai em tal canto, sabe? Então, existe uma diferença entre um conteúdo educativo, que é obrigação de uma gestão, e de um conteúdo institucional, que é permitido, e a gente entende que, pelo ponto de vista da transparência, também é importante, mas que não pode, primeiro, sobrepujar o conteúdo educativo e não pode servir apenas para dizer que a prefeitura é boa. Então, 80% é institucional, cerca de 80%, que vem crescendo, não diminui, só cresce. E o outro dado importante é que quase todo esse recurso vai para empresas de comunicação privadas. Muito pouco desse recurso vai para a comunicação pública, e no Recife nós temos uma rádio pública que não recebe 2 milhões por ano desses 50 milhões. Muito pouco desse recurso, quase nada desse recurso vai para a produção de Rádio Frecanec. Rádio pública, exato. Que é subfinanciada, transmissor, ano passado quebrou, passou quase um mês fora do ar, a rádio por um transmissor de 200 mil reais que a prefeitura não comprou. Enquanto gasta 50 milhões por ano com propaganda. Tem ano que metade desse dinheiro, que chega a ser mais de 20 milhões de reais, vai só para televisão, empresas de televisão. Tem ano em que 1/4 de todo esse dinheiro vai para uma empresa. Já teve ano de ir 4, 5 milhões apenas para a Globo. E aí a gente criou, inclusive, um mecanismo para facilitar essa transparência, já que esses dados hoje são disponíveis, que é o portal gastospublicidade.recife.br. Então, nós criamos um robozinho de software livre. Esse robozinho, toda vez que a prefeitura lança um relatório, o robozinho vai lá e captura o relatório e traduz para uma linguagem mais simples. Então, se qualquer pessoa for hoje no gastospublicidade.recife.br, vai poder ver quanto gastou por mês, vai poder ver quanto gastou com cada campanha, quanto gastou com cada veículo, quanto gastou por ano. A gente dá uma transparência a mais nesse recurso, que é um recurso, via de regra, obscuro. A prefeitura gasta muito com comunicação, mas quase tudo com propaganda, quase nada com direito à comunicação. E a comunicação é casada muito com a pauta da cultura, porque muitas vezes aquele recurso que é para a produção de comunicação, ele vai também fazer com que a cultura seja mais visível, que ela possa se desenvolver melhor. E aí eu trago para os teatros, para os cinemas, para a existência de políticas públicas que tanto possam fomentar a produção, quanto que possam fomentar a distribuição, que é um gargalo muito grande, especialmente no audiovisual. Então, nós produzimos muito. Eu tenho a honra e o privilégio, assim como você, de morar no estado de Pernambuco,
que é uma referência nacional para o audiovisual, a gente, no Recife, tem muito pouco recurso público municipal para a produção. Conseguimos, no ano passado, inclusive, aprovar uma emenda que obriga a prefeitura a lançar editais do SIC, que é o Sistema de Incentivo à Cultura, todos os anos, mas, a partir da retomada da cultura nacional, tem chegado muito recurso, muito mais do que chegava, pelo menos, para a produção, né? A partir da Lei Aldir Blanc, a partir da Lei Paulo Gustavo, mas o gargalo da distribuição permanece. Nós não temos um sistema público consolidado e que essa produção possa ser distribuída. E os cinemas, as casas, que a gente poderia fazer com que essa produção possa chegar de forma não digital, ou seja, não internética, embora a produção seja digitalizada, mas ela não é internética, ela pode chegar fisicamente nos lugares, nós também sentimos essa falta. A Lei Paulo Gustavo, inclusive, ela tem recursos que pode ser usado com cineclubes, com cinemas, inclusive os governos podem utilizar parte desse recurso com estrutura pública. É isso que o governo do Estado vai fazer. O que é que o governo do Estado está fazendo? A partir de muita luta. Está usando recursos do governo federal para realizar uma obra para trazer o São Luís de volta. É importante também dizer que o governo do Estado tinha recursos já para trazer o cinema de volta no ano passado. Mas é aquelas obras que começa para. Com uma obra de pouco mais de R$100 mil, que é a obra do telhado, já dava para ter aberto o cinema. E aí, primeiro, o governo disse que ia trazer o cinema de volta no primeiro semestre deste ano, 2024, e já há um outro anúncio do final do ano dizendo que vai ficar para o segundo semestre de 2024. Então, é o tipo da luta que será vitoriosa, mas nós gostaríamos que ela fosse vitoriosa mais cedo. E ela se parece muito com a luta pelo Teatro do Parque, Marco. E aí me traz também para a narrativa do Retratos Fantasmas, que foi um filme que eu assisti no Teatro do Parque, que me emocionou muito. Quando eu entrei na Câmara em 2017, o Teatro do Parque tinha completado 100 anos fechado. E a sociedade civil, do mesmo jeito que está fazendo com o São Luís, fez um movimento. E o que é que a gente dizia lá, estamos dizendo agora? Um teatro e um cinema, inclusive o Teatro do Parque voltou, e também vai ser, como ele tem estrutura de cinema, ele também vai funcionar com sessões semanais. O teatro de rua, assim como o cinema de rua, ele não é apenas um equipamento de distribuição de material cultural. Um cinema não é apenas um espaço de distribuição de filmes. Um cinema de rua, ele é um espaço de distribuição de filmes, ele é um espaço de encontro, ele é um espaço de socialização, ele é um espaço que garante a segurança ativa do espaço público. Quando tem uma fila do cinema, Marco, você não vai ter assalto na fila do cinema. Não fica esquisito. A Rua do Hospício, que é onde fica o Teatro do Parque, ela vivia escura. Ela era uma rua que, na minha juventude, ela era uma rua, como quem conhece o Recife, como é a Mamede Simões, que é uma rua de bares, uma rua de boemia. É porque tinha o teatro tinha sessões que às vezes começavam de 6 horas, às vezes até antes. As pessoas saíam do comércio, principalmente trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, iam para o teatro para assistir um cinema, para assistir uma apresentação. Antes e depois ficavam ali pela rua. Então, havia bares abertos, havia um engrandecimento, enfim, um desenvolvimento da economia local. Porque você tem o cinema, você vai ter o pipoqueiro, você vai ter o bar que abre para vender caldinho, depois do cinema você vai ter um lugar que você vai comer, que você vai tomar uma cerveja para comentar se o filme foi bom, se o filme foi ruim. Então, esse sucesso que era a Rua do Hospício com o Teatro do Parque, que já começa a voltar para o Teatro do Parque, ele não pode não ser também do São Luís. O São Luís, que fica na Rua da Aurora, também um endereço importante do Recife, numa zona que está praticamente abandonada pelo poder público. O chamado Centro Expandido do Recife, que vai do Marco Zero até a Avenida Agamenon Magalhães, é uma área que, embora hoje haja um gabinete específico para lidar com essa área, o gabinete do Recentro, mas é uma área onde a política pública não chega. É uma área, muitas vezes, morta. A gente tem uma Rua da Imperatriz, que foi uma rua muito famosa pelo comércio, que hoje tem dezenas de lojas fechadas. Isso no endereço que poderia ser luxuosíssimo, que poderia ser importantíssimo para a economia local. Então, a gente quer, sim, o São Luís de volta, a gente tem lutado para o cinema São Luís estar de volta. Assistam Retratos Fantasmas para entender a importância disso, não apenas porque a gente gosta de cinema, mas porque a gente gosta de segurança, a gente gosta de ver o trabalhador com dinheiro no bolso, a gente gosta de alegria e a gente gosta de arte e cultura também. Para falar
de uma maneira um pouco mais sofisticada, Ivan, falar do retorno do Cinema São Luís é falar do direito à cidade, né? Da ocupação do espaço público, desse lugar de encontro, que é um lugar de encontros sempre democráticos, né? Ivan, eu gostaria de recordar, antes de fazer uma outra pergunta no âmbito que não estava prevista, no âmbito desses dois eixos do teu mandato, direito à cultura e direito à comunicação, que o Trias da Democracia nasceu no final de 2018, final de 2018, início de 2019, exatamente num espaço público de comunicação que foi a TVPE, né? Que é a TV pública do governo do estado de Pernambuco. Foi ali, você viu, como uma espécie de incubadora do Trias da Democracia, que depois, né, buscou outros espaços, como esse da TV 247, da TVT e da Rádio Brasil de Fato. Mas, Ivan, eu gostaria de te ouvir a respeito, sempre nesse campo aí do direito à cultura e direito à comunicação, a tua opinião acerca do que aconteceu na festa de Réveillon do Recife. Foi montado um palco, né, no bairro do Pina, né, próximo de outro bairro, que é a comunidade de Brasília Teimosa, perto de uma outra comunidade do Bode, ou seja, uma área que é, ao mesmo tempo, uma área muito cobiçada, né, pela expansão imobiliária, né, porque é a última área para a construção dos espigões, né, para a classe média alta, mas, ao mesmo tempo, uma área muito popular, né, de segmentos populares de baixa renda. E ali a Prefeitura do Recife organizou, junto à iniciativa privada, né, 3 dias de festa, né, no Réveillon, dia 29, 30 e 31, 3 grandes shows com várias bandas, músicos, convidados, que contaram com recurso, com pagamento dos artistas, né? Me corrija mais uma vez se eu estiver errado, né? Da iniciativa privada, sendo que tiveram esses patrocinadores, né, vender os ingressos para o setor, digamos, à frente do palco, e o povo ficou aquém dessa área reservada para quem pagou o ingresso. Eu queria te ouvir a respeito. Essa é uma fórmula interessante de organização de festas populares, né? A iniciativa privada paga, reserva um espaço para quem, por sua vez, paga o ingresso, e o povão pode ver de longe a festa, ou pode ver um pouco mais recuada a festa? Isso é uma discussão cabulosa, Marco, mas eu não tenho medo de entrar nela, não. Ela é cabulosa em muitos aspectos. Primeiro, porque o resultado, entre aspas, assim, o que está no palco, muitas vezes é digno de aplauso. Você traz artistas importantes, você traz artistas que as pessoas querem assistir, você dá espaços para artistas que são de Pernambuco a terem acesso a um palco de primeiro mundo, e aí se convida muita gente boa, muito também, às vezes, no sentido de, quero ver agora se vocês vão criticar, sabe? Assim, trouxemos tal artista, e agora? Só que a gente precisa olhar para essas coisas pelo que elas significam também. E aí eu começo essa análise dizendo que eu não faço nenhuma referência à qualidade artística dos shows, não faço nenhuma referência à importância de ter espetáculos para o público, não faço referência à importância de você poder, de certa forma, fazer, inclusive, parcerias com empresas privadas para viabilizar esse tipo de iniciativa. Eu acho que tudo isso é válido. Eu quero falar da forma com que isso é feito. Então, como é que isso é feito? Você teve uma licitação que correu em tempo recorde, diferente de outras licitações,
você ter um contrato que até o final do ano passado não estava disponível para análise, então nós não sabemos o que está escrito dentro do contrato, nós não sabíamos se está disponível agora, porque normalmente, depois de um tempo, o contrato vai ter que ser disponibilizado. Normalmente é antes, então eu preciso dizer que o tempo que demorou, o que está demorando para esse contrato ser publicizado é diferente do tempo com que costuma ser visibilizados os contratos públicos. E, na prática, você tem um espaço VIP, um espaço para pessoas que pagam 200, 300, 400, 500 reais para ter acesso a esse espaço. E você tem contratos que limitam a ação de pessoas que queiram vender bebidas ou mesmo levar a sua própria bebida, que não tem dinheiro, que vai comprar no supermercado, para o espaço que foi concessionado para essa empresa. Nós também sabemos que a empresa que conduziu esse show do Réveillon é uma empresa que tem o costume de fazer iniciativas nesse sentido, em parceria com o poder público, especialmente no interior do Estado. Então, não é uma novidade para essa empresa esse tipo de parceria. Se coloca uma parte grande da frente cercada, mas uma parte também em aberto, para dizer que tem um espaço que dá para as pessoas irem. Só que eu acho que tem uma discussão que ainda não chegou, que a narrativa da prefeitura é um show que vai custar 7 milhões, com tudo, e a prefeitura não vai gastar nada. É uma meia-verdade. Primeiro, que é um custo que existe e que grande parte desse custo é pago por patrocinadores. Só que o patrocinador não paga mais a prefeitura, que não é mais a dona do espetáculo. O patrocinador paga a empresa. Então, é uma casadinha. Em vez de a prefeitura buscar patrocinadores, como, por exemplo, o Carnaval da Bahia faz, como o Carnaval do Rio de Janeiro faz, você tem festas superavitárias, que a própria prefeitura produz e que a prefeitura, com esta produção, tem um superávit. Recebe patrocínios que pagam a festa e ainda entra dinheiro para o cofre público. O que a prefeitura do Recife faz? Abre mão, diz assim, não temos competência para fazer isso. Não vamos fazer. Então, vamos abrir licitação para uma empresa, para empresas, mas a gente já sabe quem é que vai ganhar. Uma empresa que sabe fazer isso, a gente vai deixar na mão deles, o prefeito vai fazer a propaganda dele, o TikTok vai bombar, ele vai pagar do cara que sacou que teve uma grande ideia melhor do mundo, mas você vai, primeiro, privatizar um espaço numa praia a serviço de uma empresa com seus próprios patrocinadores. Você vai abrir mão de a própria prefeitura produzir um evento, inclusive com a possibilidade de ter um evento superavitário. Você vai, naturalmente, mobilizar a população e a prefeitura vai ter muitos gastos das chamadas externalidades. Porque a empresa que pagou a concessão, 400 mil reais, uma besteira, para o uso da praia, o uso do espaço importante da praia durante 3 dias, ela não vai pagar a segurança, ela não vai correr o risco do transporte, ela não vai fazer até a queima de fogos, que custou alguns milhões, e os fogos que tiveram relação com a festa, que a prefeitura não ganhou com ela, foram pagos pela prefeitura. Então é o velho bom no bom. Eu vou te vender um negócio pelo preço que eu sei que tu já vai pagar, porque tu já arrumou os patrocinadores que eu não quis ir atrás dele para ganhar o dinheiro para mim. Eu pago toda a estrutura externa à festa, garanto a segurança, garanto a operação de trânsito, garanto até o controle urbano, que vai proibir as pessoas de comercializar coisas dentro do espaço que você adquiriu, e tu vai fazer a festa aí, de acordo com o que a gente combinou, vai ganhar teu dinheiro e vai dar tudo certo. Então, acho que é um modelo que, embora, se você perguntar, e aí eu digo que essa é uma discussão cabulosa, porque se você perguntar na rua, se for feita uma pesquisa hoje, as pessoas vão dizer que foi ótimo, que foi maravilhoso, que a prefeitura não gastou e o show foi bom. Isso impulsionado por 50, 60 milhões de reais de propaganda, é muito difícil você fazer uma contranarrativa. Some-se a isso um ponto que nós não temos como observar agora, que é o investimento que se faz nas próprias redes pessoais do prefeito, João Campos. Eu estou discutindo 50, 60 milhões que são gastos pela prefeitura, mas, em tese, a equipe pessoal
pauta as coisas que estão, por exemplo, no Instagram do prefeito, no TikTok do prefeito, no YouTube do prefeito, onde são produzidos vídeos específicos, onde são feitas artes específicas, que certamente não é o prefeito que faz com suas mãos. Essa é uma equipe que, se não tiver nenhuma lei sendo descumprida, ela é paga diretamente ou pelo prefeito ou pelo partido do prefeito, mas é uma conta que não entra. Então, a capacidade de tratoramento narrativo dessa gestão específica é uma capacidade muito grande. E são questões difíceis. Você tem ideia, Marco? Eu e a vereadora Elaine Cristina, que somos do PSOL, somos os únicos 2 mandatos de esquerda que fazem oposição ao prefeito. O resto da oposição é de direita e extrema-direita. Assim como na base do governo, há partidos de direita, há partidos de esquerda e há representantes também da extrema-direita. Então, nesse emaranhado todo, é sempre muito delicado você fazer a crítica pertinente, porque você está o tempo todo lidando com a necessidade de ser sério diante de uma oposição de direita, que nem sempre é, e com a obrigação de ser incisivo diante, muitas vezes, de colegas de esquerda que, momentaneamente, estão também integrando essa gestão. Ivan, vamos falar de 2 outras questões que também dizem respeito à gestão municipal, né? E que se relacionam a 2 outras áreas, 2 outros eixos, que são, de um lado, assistência social, trabalho e renda, e, de outro lado, saúde e política de drogas. E eu estou pensando aqui em duas criações, 2 invenções sociais muito, muito valiosas para o atendimento da população de baixa renda, né? De um lado, os centros POP, que são os centros de referência e especializados para a população em situação de rua, e houve uma explosão do número, né, de pessoas hoje que precisam recorrer à rua para morarem, né? E, de outro lado, os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossociais, né, que lidam com pessoas que têm problemas com drogas, com álcool e outras drogas, né, e problemas de saúde mental em geral, né? Eu perguntaria inicialmente, lembrando mais uma vez, né, os filmes do Kleber Mendonça, né, não só lidam com... No último filme dele, o mais recente filme, lidou com a realidade do São Luís, mas foram ambientados todos no bairro de Setúbal, que é a zona sul do Recife, um bairro colado com Boa Viagem, né? E ali houve uma tentativa de implantação de um centro POP, né? E houve uma mobilização eu não quero generalizar, né, uma mobilização dos moradores, de setores, né, de moradores do bairro de Setúbal, contra a instalação do Centro POP ali. Eu queria, em primeiro lugar, te perguntar o que isso significa, de um ponto de vista mais amplo, para pensar a cidade, o que significa moradores se mobilizarem contra a instalação de um centro que lida exatamente com a acolhida da população em situação de rua, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, pensando nesse âmbito digamos, da explosão, né, do processo de criminalização das drogas em geral, ou seja, daquilo que a gente sofreu durante os 4 anos do governo Bolsonaro, que foi um ataque frontal contra a política de redução de danos, né, um avanço da criminalização do uso de drogas de maneira aleatória, né, o tratamento repressivo, o tratamento violento, né, o tratamento, digamos, penalizador, né? O que significa também um processo de sucateamento dos CAPs, né? Então, aí as 2 questões que você também lida. Isso. No nosso eixo de assistência social, trabalho e renda, esse foi um eixo, e é importante também dizer, esses eixos, eles não são invenção da minha cabeça, eles foram... todo ano a gente faz um planejamento, você sabe que a minha caminhada é pelos direitos humanos, é direito à cidade, é direito à comunicação, direito à cultura.
chego até em política de drogas, essa é a minha caminhada pessoal. Mas quando a gente coordena um mandato, que é um dos poucos de esquerda, numa casa tão diversa, fazendo oposição a um governo de centro, a gente acaba sendo meio que clínica geral, e a gente acaba sendo guiado pelas mobilizações da sociedade civil dentro daquilo que é pertinente. Então, não tinha como, eu não tinha nem experiência com assistência social, não tinha nem experiência com política de trabalho e renda, mas a gente viveu um período de crise econômica muito grande, seguido por um período de pandemia. E aí, nesse período de pandemia e crise econômica, a população em situação de rua aumentou muito. E há muito tempo, aqui no Recife, por exemplo, nós não tínhamos nenhum censo que nos dissesse quantas pessoas são, de onde vêm, quem são essas pessoas, quais são suas necessidades, por onde é que ficam. E esse ano, finalmente, a gente conseguiu fazer com que a prefeitura finalizasse um censo, que foi um trabalho muito bem feito, com coordenação do pessoal da Escola de Conselhos, ligado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, inclusive. E o que é que esse censo nos mostra? Aumentou, praticamente dobrou a população em situação de rua nos últimos anos na cidade do Recife. Então, se há pessoas nesta situação, é imprescindível que haja políticas públicas específicas para que essas pessoas possam viver com dignidade. Marco, chamam a gente de comunista porque a gente diz isso. Mas quem é cristão ou quem milita e tem fé em qualquer religião que eu conheço, eu já li livros religiosos das mais diversas doutrinas, há de concordar que pessoas hipossuficientes precisam ser acolhidas pela sociedade. No Alcorão fala que qualquer viajante que bater na sua porta, você tem que acolher. Jesus Cristo falou na Bíblia que se você tiver 2 túnicas, tem que dar uma. Mas, curiosamente, tem gente que se coloca nesse campo, mas que, quando chega na hora de dar a quem tem pouco, acha ruim. E dessa vez eu não estou nem falando mais da mesma parlamentar, e veja como é curiosa a política. A mesma parlamentar transfóbica que eu coloquei na comissão de ética, ela, nesse sentido da população de rua, muitas vezes ela se torna parceira, porque ela tem aí um certo comprometimento com a população mais vulnerável. Só que, apoiados por um vereador da base do governo, da base da prefeitura, um vereador do prefeito, um pequeno grupo lá em Setúbal se organizou para ser contra um centro pop. Veja, os centros pop que nós temos na nossa cidade, eles se encontram no centro e na zona norte. O povo de rua que se encontra na nossa cidade, ele se organiza e se concentra principalmente no centro e na zona sul, que é onde estão os turistas, que é onde tem mais recurso. E aí acho que até quem estuda o mercado, os mais liberais, vão entender. As pessoas vão para onde tem recurso. Se você tem oferta e demanda, onde tem oferta de doações, é onde você que demanda doações vai chegar. Então, naturalmente, se precisava de um equipamento na Zona Sul. E um equipamento como esse, que acolhe a população em situação de rua na Zona Sul, ele acaba sendo benéfico, inclusive para a população da Zona Sul, que é higienista, que não quer ver gente lascada na rua, porque essas pessoas vão ter um acolhimento necessário. Só que quem mora perto da casa que foi escolhida pela prefeitura não gostou. E fizeram protestos, abaixo-assinado, conseguiram audiência pública. E veja que curioso, um vereador de oposição, fui o único vereador a defender uma iniciativa que já era da prefeitura. Eu fui defender a prefeitura, dizer que tinha que sim abrir o Centro Pop lá. Atrasou em quase um ano a abertura do Centro Pop, finalmente abriu. E abriu com o que a gente ouviu de muitas pessoas assim, abriu o Centro Pop. Não comemora, não. Que é para não chamar muita atenção e ver se dá certo. E o relato que eu tenho é que está dando certo, que não há episódios de hostilidades, nada, está tudo caminhando para o lado de lá direitinho. E dentro dessa pauta, que não é apenas da população em situação de rua, inclusive o censo ele traz uma coisa interessante, que a população que vive em rua, ou que está em situação de rua, a ela, muitas vezes, é atrelado a pecha do vício, né? Tá ali porque é viciado, tá vendo esses cracudos, não sei o quê, falo várias palavras pejorativas, mas o censo mostra que menos da metade das pessoas que estão hoje em situação de rua faz uso de substância psicoativa ilegal. Então, aparentemente, esse é um problema da sociedade,
Não é o principal problema destas pessoas que têm vulnerabilidades múltiplas, mas a reforma antimanicomial já nos traz um caminho para lidar com o uso problemático de substâncias. O que é que o movimento antimanicomial diz? Quem tem problema de saúde mental e quem eventualmente faz uso problemático de substâncias psicoativas, legais ou não, precisa de acolhimento. Não precisa ser preso, não precisa ser institucionalizado, precisa de acolhimento, precisa de política pública. E qual é a porta para essa política pública? Que não é somente esse equipamento, mas é uma porta, são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que fazem parte de uma rede de atenção psicossocial. Entramos e vimos que muitos desses equipamentos, os CAPs, que são executados pela política pública do município do Recife, estavam há muitos anos sem nenhuma requalificação. Tinha CAPs que já tinham mais de 10 anos, que eram dos primeiros CAPs que existiam, que nunca tinham passado por uma reforma. E aí a gente vê CAPs que não tem quarto para as pessoas que vão dormir 24 horas, os funcionários, os servidores. A gente vê CAPs com infiltração, a gente vê CAPs que quando chove, chove dentro, a gente vê CAPs com mofo, a gente vê CAPs sem equipamentos, a gente vê CAPs sem estrutura para fazer atividade em grupo, com muita luta. Todo ano a gente faz uma audiência pública sobre saúde mental, conseguimos fazer com que 2 CAPs fossem requalificados no ano passado. Mas, por exemplo, veículos que têm sido prometidos para que os CAPs pudessem facilitar o acesso das pessoas, porque os direitos humanos são complementares, como você sabe bem. Então, não adianta eu ter um CAPs funcionando se a pessoa que é usuária não tem condição de chegar lá. Então, você tem que ter um veículo para buscar, ou pelo menos a condição para a pessoa poder sair de sua casa e chegar até esse equipamento, para poder receber seu tratamento, para poder conversar com o psicólogo, eventualmente tomar um medicamento se precisar, ou receber uma receita, ser encaminhada, participar de uma atividade de grupo. Avançamos um pouco, mas é preciso dizer que mesmo o nosso governo federal importante, que venceu a extrema-direita, que precisava ser eleito, ainda dá muita colher de chá para a galera manicomial. Nós temos departamentos de apoio a comunidades terapêuticas, que não estão na política do SUS. E aí o governo Bolsonaro chegou, inclusive, a colocar a possibilidade dessas comunidades serem financiadas com o mesmo recurso da RAPS. Aí Recife não faz. E a Secretaria de Saúde faz assim, não, nós não usamos recursos do SUS para comunidades terapêuticas. Só que, na assistência social, na Secretaria de Direitos Humanos, tem 2 milhões de reais para contratos com comunidades terapêuticas. E aí você vai reclamar para a secretaria, ela fala assim, não, mas não é todo mundo evangélico, não. A gente paga uma comunidade evangélica e outra católica. Então, a diversidade religiosa está contemplada. Só que nós estamos falando de tratamentos espirituais, nós não estamos falando de tratamento do SUS. Então, você imagina como seria se a Prefeitura de hoje para amanhã quisesse patrocinar com dinheiro a Quinta de Luz dos irmãos espíritas. Ah, mas você está questionando se dá resultado. Eu não me meto em espiritualidade. Eu não sou vereador de um Estado confessional. Eu sou vereador de um Estado laico. Não sou eu que tenho que dizer se a comunidade terapêutica é eficaz ou não, se um passe no centro espírita é eficaz ou não. Isso é uma questão de fé. O que eu tenho que dizer é que eu não quero dinheiro público ali. Porque o dinheiro público ele não entra em questões de fé. Aí já me diz, mas a prefeitura não pode ter um convênio com um hospital evangélico? Pode. Com o hospital espírita? Pode. Com o hospital, com a Santa Casa de Misericórdia, com o Hospital do Câncer, que é gerido pela Santa Casa de Misericórdia? Pode. Para a realização de políticas públicas laicas. Eu não estou pagando o Hospital do Câncer para rezar. Eu estou pagando o Hospital do Câncer para fazer quimioterapia. Agora, eu não posso pagar uma comunidade terapêutica para dizer a uma pessoa que, se ela rezar o suficiente, ela vai se livrar do seu vício. Eu posso dizer que isso não funciona? Eu não posso dizer que não funciona. Agora, eu preciso dizer que não é para botar dinheiro do Estado. Isso precisa ser dito com todas as letras. O que é que o Estado pode fazer com a comunidade terapêutica? Fiscalizar. Porque, ao mesmo tempo em que eu digo que eu não quero me meter no que é confessional, mas a partir do momento em que o confessional
viola direitos humanos, o Estado tem a obrigação de se meter. Então, se tem uma comunidade terapêutica que pratica tortura, o Estado tem que se meter. Se tem uma comunidade terapêutica que nega a identidade de gênero de uma pessoa, o Estado tem que se meter. Se eu tenho uma comunidade terapêutica que aprisiona a pessoa contra a sua vontade, o Estado tem que se meter. Mas o Estado não tem que se meter na hora de financiar, não. Isso aí é questão deles e delas. Quem tem fé que se resolva. Vai buscar na igreja, vai fazer coleta, vai buscar patrocinadores com empresários que sejam da mesma fé. Mas o Estado não serve para isso. O Estado tem que seguir a cartilha do SUS. E a cartilha do SUS diz que saúde mental é assunto da rede da assistência psicossocial. Aí, Ivan, mas tem pessoas que não se dão com o CAPS. Elas precisam do internamento durante alguns dias. Para isso, a gente tem que lutar para que haja vagas de saúde mental nos hospitais de emergência e também com que haja as chamadas casas de acolhimento para adultos, que não é novidade nenhuma e que também estão dentro do arcabouço da rede da atenção psicossocial. Ivan, a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria de dizer que eu não voto em você, e não voto em você por uma razão, né? Porque quando eu transferi meu título do Rio de Janeiro para Pernambuco, né? Eu morava em Olinda e transferi meu título para Olinda. Então, meu voto nas duas eleições não foi em você. E eu não vou, mesmo que eu quisesse transferir meu título de Olinda para Recife, nesse ano eu não poderia votar, porque você vai cumprir aquilo que você disse, não sei se, acho que já na primeira eleição, de que só faria uma vez, só tentaria uma vez a reeleição em nome da renovação da política, ou seja, você defendia a proposta da não renovação do mandato. Eu quero, daqui a um ano, voltar a ter essa conversa contigo, mas eu acho que na abertura do teu último ano de exercício legislativo, do teu mandato, eu queria que você dissesse por que você não vai renovar o teu mandato, por que você não vai se candidatar a vereador nas eleições do final do ano. Massa, Marco. Primeiro, dizer que eu sigo vereador até o final do ano. Não achem que o mandato vai debrear, que a gente vai aliviar, que vou ser o mesmo vereador, fazendo o mesmo mandato combativo até a última sessão parlamentar desse ano, até acabar a minha obrigação. Eu entrei na política, como eu falei no começo, não fui forjado em partidos, tenho origem na sociedade civil, na militância de rua, mas entendi em 2016 que a gente precisa se meter nos partidos, Marco. Não tem como a gente achar que a gente sozinho na sociedade civil vai resolver. A gente vive num país que tem mais de 160 milhões de eleitores e não tem 10% dessas pessoas participando de partido político. Então, a gente vai tomar decisões. O Brasil inteiro vai para a urna em outubro para escolher prefeitos, vereadores e vereadoras, mas vai dar um voto, que eu digo um voto de segunda mão, porque as decisões importantes estão sendo tomadas pelos partidos. Então, eu não vou ser candidato a vereador. Eu já não seria candidato a vereador. Esse é um compromisso desde 2016, na intenção de disputar não apenas um cargo, mas a renovação da política. Eu digo que todo mundo deveria fazer política e se meter na política um pouquinho, para ninguém ser obrigado a fazer isso a vida toda. Porque a partir de um certo tempo, nós somos seres humanos, Marco. A gente começa a escolher melhor as brigas, a gente não vai em todas as bolas, né? A gente vai ali, a gente é ser humano, a gente descansa, a gente cansa, tem coisa que a gente acha que não vai dar certo, a gente já não vai mais. E é preciso que haja sempre pessoas na intenção de disputar, inclusive, as bolas perdidas. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é que a gente precisa ter, nas nossas casas, mais pessoas diversas. Se você pegar todas as mulheres que já foram vereadoras na Câmara do Recife, não dá quórum para fazer uma sessão. É grave. É muito grave. Então, a gente precisa de mais mulheres, a gente precisa de mais pessoas negras, a gente precisa de mais diversidade nas nossas casas. Então, isso já era um compromisso desde 2016. Agora chegou na minha hora de cumprir o compromisso. Eu não serei candidato a vereador. O que era apenas um compromisso de quem não conhecia a política por dentro, hoje é uma certeza. É a melhor coisa do mundo você fazer 2 mandatos. O primeiro é de aprendizado, o segundo é de ação. Um terceiro, ele pode servir muito bem para a pessoa. Mas para o que ela foi fazer na política, já fica mais difícil.
é porque você tem aí meio que um compromisso com as pessoas que você contrata no gabinete, né? Enfim, há muitas especificidades que eu teria muito prazer de conversar com você sobre isso, extensamente sobre isso. Vou apoiar 2 mulheres rochedas, companheira Carol Vergolino, que foi deputada pelas juntas, que criou a primeira candidatura feminista coletiva da história do Brasil, fez um mandato lindo com as juntas, agora vai entrar na Câmara como vereadora, já trabalha comigo no meu mandato, já tem uma inserção absurda nas nossas decisões, assim como a companheira Nise Santos, né, que é uma companheira negra, de terreiro, LGBT, que tira a onda, que entende tudo de saúde, está terminando mestrado em política pública de saúde, que tem uma qualificação absurda, que as duas, tanto Carol na cultura quanto Nise na saúde, vão fazer um debate lindo nessas eleições. Eu espero a gente sair de um mandato de um homem branco e a gente ter 2 mandatos, um de uma mulher branca, outro de uma mulher negra, fazendo a Câmara ser ainda mais combativa. Esse é o meu objetivo esse ano. Concluir bem o mandato, sistematizar todas as nossas tecnologias que criamos, tecnologia de fiscalização, tecnologia de blitz, tecnologia a partir de notas técnicas, tecnologia de audiência pública, enfim, tecnologia de articulação social. A gente quer deixar isso tudinho bem escritinho. Como é que você faz uma festa na rua, como é que você realiza uma audiência pública, como é que você luta para uma autorização para ter direito a utilizar a maconha com fins medicinais. A gente quer deixar isso tudinho esmiuçado para os próximos mandatos poderem beber dessa fonte. E eu, Marco, continuo na política, velho. Nós não temos mais como abrir mão desse espaço. A política não pode ser um terreno baldio que só vai quem não presta, né? A política tem que ser um lugar que todo mundo ocupa. Agora, naturalmente, não será mais a minha tarefa profissional, pelo menos nos próximos 2 anos. A próxima eleição vai vir aí, eu não sei ainda como ou se eu vou me colocar. É mais nesse espaço de 2 anos, entre esse processo eleitoral e o próximo processo eleitoral. Quero falar muito de política, quero falar da importância da participação política, quero correr o Brasil estimulando novas candidaturas, conversando com mandatos ativistas, procurando qualificar a prática parlamentar de casas legislativas do Brasil inteiro. Eu quero escrever sobre a minha experiência, ou seja, eu tenho planos muito grandes para conquistar e não tenho o menor interesse de ficar parado. Bom, o Trilhas da Democracia chega ao fim. Hoje, mais uma vez, contamos com Ivan Moraes Filho, o Ivanzinho, vereador da cidade do Recife pelo PSOL, até o final do ano. É isso? O mandato vai até 31 de dezembro, é isso? Até 31 de dezembro. Eu só deixo ser vereador 1 de janeiro de 2025. Ivan, muito obrigado. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana. Até lá. Tamo junto.